queridos, mais uma vez juntos com vocês aí, alegria de poder compartilhar a palavra de Deus. Sempre é uma oportunidade desse encontro, traz significados aí para nós, né, no nosso convívio, na nossa comunhão. Sempre é importante estarmos juntos, podermos sentirmos a presença um do outro e a gente saber que estamos conectados de alguma forma, né, por esse conteúdo que é o nosso conteúdo de fé. E nos identifica, né, nos aproxima, nos mantém em comunhão. Essa ideia de pertencimento de grupo, de igreja, é uma ideia bem importante para a gente manter viva, né? A ideia de que nós não estamos sozinhos em nossos momentos de curiosidade e também de desafios que a vida impõe para nós, que às vezes torna nosso caminhar um pouco mais pesaroso, um pouco mais difícil. Também para aqueles momentos em que o nosso andar é leve, alegre, disponível, bom, né? A gente poder saber de compartilhar essas sensações uns com os outros aí. Então, esses encontros, assim como também nossos cultos, nossos estudos, eu acho que sempre são importantes a gente poder resgatar essa ideia de pertencimento, né? Participamos de uma comunhão, somos parte de um povo, somos parte de uma igreja, estamos juntos, estamos unidos de alguma forma por laços que identificam a nossa caminhada e também nossas buscas, nossos desejos, e que podemos um estimular o outro também, né? Acho que é uma coisa bem importante da gente manter sempre viva em nossa mente e dar valor a essas oportunidades. Hoje nós vamos ver a importância desses laços de comunhão serem fortalecidos, né? O povo de Israel está lá na nossa história, nos aguardando para o encontro com a história deles. E eu convido você então a nós avançarmos aí dos nossos últimos encontros, nossos últimos estudos, onde estávamos conversando um pouco sobre o Moisés, o nascimento, a fuga de Moisés, e agora nós vamos para a volta de Moisés. A volta de Moisés que estava lá, isolado, né, no deserto, morando sozinho. E aí Deus chama ele para, vamos lá para o meio do povo, vamos lá onde as coisas estão acontecendo, lá onde tem oportunidades de realizar obras importantes como a que Moisés vai realizar. Então o isolamento é rompido, né? O isolamento de Moisés é rompido e estabelecido uma vida de comunhão com o povo lá no meio do caldeirão. A coisa está pegando fogo lá no Egito. E Deus manda Moisés lá para aquele caldeirão, né? Vai lá e vai conversar com o faraó e vai ver como é que nós vamos arrumar agora essa situação que ficou lá meio desordenada, né? O povo em angústia, dor, sofrimento, o faraó em resistência, em autoritarismo, em desmandos, né? E difícil, o povo não consegue se levantar, se organizar para nada, né? E Moisés vai ser lançado então por Deus para esse meio, né, onde as coisas não estão muito tranquilas, não estão muito calmas. Então às vezes Deus nos chama para esses momentos também, né? Como chamou Moisés, Deus chama também a nós às vezes para esses momentos de conflito, esses momentos de dificuldade que trazem angústias, que trazem dores e sofrimentos. Então veja aí a tua oportunidade, veja aí o teu chamado, né? O quanto disso você pode prestar atenção que tem de semelhança de repente na tua vida também, né? Quanto que Deus precisa de você lá em determinadas situações que você também às vezes se sente despreparado e prefere pensar que não é contigo, como Moisés pensou num primeiro momento, né? Ou então fazer como Moisés, né? Eu não posso, eu não consigo, não dá. E Deus, não, mas eu quero você lá, é você que eu quero. E Moisés no fim acaba se entregando aos planos de Deus, se entregando aos projetos de Deus, e mesmo diante das dificuldades que estavam lá por lado de fora e das dificuldades que estavam aqui por lado de dentro dele, ele tenta vencer essas duas barreiras e se entrega nos braços de Deus e então tá, vai, me usa, né? E Deus vai usar Moisés. Então, nós vamos encontrar o Moisés agora diante de uma autoridade, que é o faraó, o rei do Egito, né? O faraó tinha um poder muito grande, tinha uma influência muito grande, um respeito muito grande de todos os povos, enfim, né? Dos outros reis pela importância.
O Egito era extremamente importante no cenário político, né, mundial, e até por causa de tudo aquilo que já tinha acontecido, né, da importância econômica também do Egito, né? Então isso sempre dava uma projeção muito grande. O desenvolvimento do Egito era um desenvolvimento muito forte, né? A cultura do Egito era uma cultura muito significativa, e esse grande representante de todo esse poder, esse poderio mundial que estava lá, que todo mundo olhava para o Egito com muito respeito, esse grande representante vai ser abordado por um homem que estava lá no deserto, no campo, 40 anos criando ovelhas lá, quem sabe, no campo. Moisés chega agora como um representante de Deus, que também não era conhecido, né? O Egito era aquela multiplicidade de deuses que eles tinham lá, e Moisés vem agora representar este Deus desconhecido para um faraó que era muito conhecido. É um enfrentamento, né, que tem. Uma quebra, né? O Moisés vem desafiar o faraó a uma quebra de todo o seu poderio econômico. Eu vou tirar esse povo daqui, que é a segurança da economia do Egito. Povo escravo, mão de obra barata. Tira agora todo esse povo, de uma hora para outra, de dentro, para ver onde vai parar a economia de um país assim, né? Mas o Moisés aceita esse desafio, né? O faraó não tem nem ideia do que vai acontecer, mas ele tem uma resistência muito grande em deixar o povo sair de lá, né? Porque talvez ele esteja analisando esse cenário, né? Como é que nós vamos ficar economicamente, né? Quebrados aqui. Então daí a resistência, né? E aí Deus então vai preparar esse caminho agora com Moisés, e vai ter toda uma sequência que aqui no nosso material que o professor Otto Gehr deixou para nós, que é o que nós estamos seguindo agora. Ele fala, o capítulo é as 10 pragas sobre o Egito, né? Então se você quiser conferir na tua Bíblia depois, você vai ver isso em Êxodo capítulo 7 e até o versículo o capítulo 11. 7, 8, 9, 10 e 11 são os capítulos que contam essas histórias aqui. Então essa conversa não foi uma conversa muito tranquila, né? Foi uma conversa difícil. Havia várias resistências, havia várias tensões ali no meio dos diálogos, né? Havia muita convicção por um lado, também por outro lado, né? Moisés estava muito convicto de que essa era a vontade de Deus, e o faraó estava muito convicto de que ele não ia deixar isso acontecer na terra dele, no país dele. Aí começa uma sequência então, que são as 10 pragas, né? Nós vamos ver ali a água em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, das moscas, da peste dos animais, das úlceras, da chuva de pedra, dos gafanhotos e das trevas, e depois então, mais adiante um pouquinho, da morte dos primogênitos. Então são várias situações, né? vários elementos que são lançados aqui, e no primeiro momento, o primeiro impacto, quando o faraó sentia o poder daquilo destruindo lá o seu povo, o seu país, ele dizia, não, pai, manda tirar essa praga daqui que eu vou deixar o povo sair. Depois ele se arrependia, voltava atrás, falhava com aquilo que ele tinha prometido com Moisés. Ele fica meio que abusando, brincando, né, com Moisés, desconsiderando aí a importância do que Moisés estava fazendo. E vejam que interessante esse aspecto aqui também, né? Quanto precisou ser insistente, quanto precisou ser confiante o Moisés. Não foi na primeira tentativa que ele resolveu o assunto. Apesar de ele estar representando Deus Todo-Poderoso, né, que estava lá, que já tinha dado sinais, não foi chegar em nome de Deus e tudo estava resolvido, porque é em nome de Deus, né? É em nome de Deus, mas tem a resistência humana, tem as outras coisas que estão à volta também. Então, existe aí um simbolismo, claro, a gente sabe, dentro dessa ideia das 10 pragas, tem um simbolismo aí da totalidade, não? Um número simbólico, o número 10 e tal, mas vamos pensar no número matemático só, por enquanto, né? Quanto precisou ser insistente, foi uma vez, duas vezes, teve que ir 10 vezes falar para ver a coisa acontecer. Às vezes a gente é meio rápido, né? A gente é meio assim afoito, um pouco quer pressa, já temos que resolver tudo. Se é em nome de Deus, então tem que ser mais rápido ainda, porque Deus é poderoso, e se tem fé, se tem poder, tem que ser para já, e é agora que vai acontecer. E aqui a gente já vê que não é por aí, né? Mesmo sendo em nome de Deus, mesmo sendo diante de um poder inquestionável como o poder de Deus, precisava ter paciência. Tinha um esquema também a ser observado, né?
O próprio Deus tinha planejado isso dessa forma, né? Então precisava ter paciência. Moisés talvez estava muito angustiado, né? Se fosse lá aos 40 anos, ele já não teria paciência. Mas os 80 anos deu para ele uma qualidade, que é uma qualidade muito importante, a paciência. A paciência e a sabedoria. É Deus que tem que fazer, a gente precisa confiar em Deus, e é com o poder de Deus que a gente vai resolver esse assunto. Então é interessante a gente poder observar isso, né? Aqui esse é um detalhe bem importante. Aí vai em primeira, segunda até a nona praga, e nada do faraó ceder, né, a liberdade do povo, deixar o povo sair para fazer o seu culto. No intervalo entre a nona e a 10ª praga, Deus vai trazer agora algo de extrema importância e significado na vida do povo de Israel. Agora é para o povo. Esse intermeio aqui da nona para a 10ª praga tem duplo fator pedagógico. Um para o rei, faraó, aprender definitivamente com quem que ele estava lidando, e outro para o povo de Israel, para eles aprenderem a fazer também o que eles já tinham desaprendido, o seu ritual de aproximação com Deus. Então Deus deu uma série de detalhes ali entre a nona e a 10ª praga, que ele vai chamar de Páscoa, né? É a primeira Páscoa que vai acontecer. A Páscoa vai estar envolvida com aquela passagem lá do Mar Vermelho. Mas antes de chegar aquele momento da passagem, havia uma série de detalhes pequenos e importantes, significativos, que deveriam ser observados, né? Então Deus institui a Páscoa aí nesse cenário, né? De um rei resistente, de um rei maldoso que não leva em conta o seu povo. Por conta da teimosia do rei, o povo acaba pagando e sofrendo muito. E também de um povo que ainda não estava preparado para a saída. O povo também tinha que aprender algumas coisas. Então Deus deixou aquele povo assistir todo esse cenário dessas 10 pragas, para eles entenderem que eles teriam dificuldades no deserto lá, mas que o mesmo Deus que libertou e que fez todos aqueles sinais lá do Egito, né, daquelas pragas, esse Deus estaria com eles adiante deles, para levar eles por todos os desafios que teriam pela frente no deserto até chegar lá, para eles aprenderem a confiar em Deus. Na verdade, essa era uma das estratégias aí desses acontecimentos que Deus tinha adotado, né, para ensinar o povo a confiança nele. Vamos lá então à Páscoa. Deus institui a Páscoa. Deus diz então que tem todo um ritual, né, que deveria ser adotado. Um cordeiro, o sangue do cordeiro nas portas, as ervas amargas, as roupas, o pão, o tipo de pão, o preparo, toda uma série de detalhes que tornam a salmoura, as ervas amargas, né, que torna significativo este ritual de saída. Cada parte desse ritual tinha conexão a um aspecto da vida prática deles, né, o que eles deveriam aprender e como eles deveriam se comportar diante dos desafios que a vida ia trazer para eles ali. E agora então eles estão prontos para sair, né? O cordeiro está morto, está assado, a porta está pintada lá para o lado de fora com o sangue do cordeiro, e lá dentro da casa eles comem a carne, comem o pão, as ervas amargas, a salmoura, e vão lembrar agora que cada elemento desse tem a ver com a sua história. E a saída acontece. À noite, a morte dos primogênitos, a 10ª praga vem, e aonde o sangue do cordeiro estava na porta, o anjo da morte não entra, poupa os primogênitos que estão ali, porque são aqueles que confiaram em Deus, né? Fizeram como Deus tinha mandado e ordenado, e agora eles estão protegidos por causa da sua obediência. Eles estão protegidos porque Deus prometeu que quem obedecesse seria protegido, então agora isso vai acontecer. E isso já é um elemento novo que já vai nos ensinando novas coisas aí, né? As referências desse cordeiro, por exemplo, né? Nós vemos ali a referência do cordeiro, a ideia do Cristo como cordeiro. Vamos já encontrar aqui uma projeção para a nova Páscoa, lá do cristianismo, que alguns 1000 anos depois vai acontecer, né? Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai ser Cristo apontado como esse Cordeiro, aquele Cordeiro que eles tinham lá, né? Um Cordeiro perfeito, adulto, né? Sem defeito,
que foi sacrificado naquela noite para a libertação. É Cristo, que também não tem pecado, que é perfeito, que é o Filho de Deus, apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, libertação dos pecados é a primeira coisa que a gente vai aprender, né? O povo vai ser libertado lá do Egito, né? E agora nós também vamos pensar em libertação dos pecados. Nós somos também libertados, né, pelo poder de Deus, de toda aquela história onde nós estávamos escravos do pecado. Agora estaremos libertos do pecado pelo poder de Deus. A Páscoa tem esse significado na vida daquele povo e terá também significado na nossa vida, a partir de que compreendemos aqui de que o Filho de Deus, como diz lá em João 8,36, o Filho de Deus, se o Filho de Deus os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E essa é a libertação que Deus promete para aquele povo e a libertação que nós desfrutamos ainda hoje. Um cordeiro, né? Voltamos ao cordeiro. Lá em Pedro, também em 1 Pedro, Deus vai dizer assim, ó: vocês foram resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, a libertação dos pecados, cordeiro sem defeito, sem mácula, Cristo está construindo agora um novo panorama, né? O sangue na porta da casa deles, lá vai de novo um sinal do sangue de Cristo. Quando nós estamos assim também marcados pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos protege da morte. Assim como aqueles estavam protegidos lá no deserto, lá no Egito, nós também estamos protegidos, né, pelo sangue de Cristo da morte eterna. E aí tinha um detalhe importante que o professor destaca aqui. Ele fala: todo pai de família é um sacerdote. Eu achei muito importante esse detalhe para a gente poder fazer uma paradinha aqui, o quanto foi significativo, né, aquela instituição daquele ritual da saída, que cada família devia de organizar o seu ritual em casa, dentro da sua casa. O pai de família devia de assumir o papel de fazer tudo aquilo, preparar tudo aquilo para aquela noite. Isso que faz parte daquilo que nós vamos conhecer depois como o sacerdócio universal, o sacerdócio, né, de todos os crentes. Assim, Deus constituiu um reino de sacerdotes, ali dentro daquele contexto. Em cada casa, em cada lar, tinha um pai organizando um momento de celebração, de culto, de comunhão, aquele culto da Páscoa, aquela primeira Páscoa. Ela era regida pelo pai, pelo chefe da casa. Ele que foi lá, pegou o cordeiro, ele que devia ir lá pintar a porta da casa, ele devia de organizar e reunir sua família dentro de casa para organizar essa parte da última refeição que eles iam fazer lá no Egito. Essa responsabilidade era do chefe da família. Que importante isso dentro do surgimento ou do resgate da religião, né, para aquele povo. O povo tinha perdido essa história, eles não tinham essa noção mais dessa ideia da religião. Os tantos anos que passaram dentro do Egito apagou, né, eles apagaram a memória da vida religiosa. E para retomar a vida religiosa e trazer significado da vida religiosa, vem aqui a importância do chefe da família, o pai. Ele é o responsável para que isso possa acontecer. Quanto que é importante de nós pais também pensarmos sobre o nosso papel de significar a vida religiosa da nossa família, né? E pedir que Deus nos dê então iluminação e inspiração para podermos fazer isso em contextos que às vezes são desafiadores, né? Difíceis. Hoje nós temos contextos bem desafiadores também, de reunir família, de fazer a família estar juntos dentro de um objetivo que é o objetivo familiar, de um conteúdo, de um texto, de uma meditação, de uma reflexão, de uma leitura bíblica, de uma oração, cada um cuidando da sua vida separadamente, né? Cada um dentro do seu quarto, cada um com o seu celular, cada um com o seu computador. E agora, como fazer para isso, colocar todo mundo junto de novo no mesmo lugar e a gente poder falar de Deus junto? É difícil, né? É complicado. Aqueles pais lá do Egito também tiveram dificuldades de reunir todo mundo, porque era uma coisa que não era conhecida de ninguém, né? E eles deviam de fazer, e eles precisaram fazer e fizeram, né? Venceram o desafio e fizeram, lançaram o seu desafio. Então, acho que aqui nós temos uma pauta importante para nós pensarmos também sobre os nossos desafios de vida familiar, que a gente também possa ter essa disponibilidade de vencer desafios
e essa crença de que seremos capazes, né? Poderemos tentar fazer esse movimento de reunir a nossa família. E o último elemento, então, nós temos ali daí os pães asmos, né, que deveriam de ser, também fazer parte da vida daquele povo de Deus lá, que nós também temos aí, depois a nossa lembrança, né, do pão, que eles se alimentaram, aquele pão sem fermento lá, e do sangue que estava lá na porta, né, que depois foi substituído pela lembrança do vinho na Santa Ceia. Cristo estava lá com o vinho, com o pão também, e Cristo celebra a Páscoa nossa, definitiva, nossa Páscoa cristã, com base naqueles elementos da primeira Páscoa lá. Lá estava o sangue do Cordeiro e o pão. Na mesa de Cristo estava o pão e o vinho. Jesus Cristo pega o pão e o vinho daquela ceia que estavam lembrando, para nunca mais se esquecerem de que foram libertados por Deus. Cristo toma esses dois elementos, institui a Santa Ceia e diz: façam isso em memória de mim, para nunca mais esquecerem de mim também. Então as coisas estão aí conectadas e trazem uma coisa impressa significado para a outra. E era isso, meus amigos. Então agora nós vamos, depois na próxima semana, já começar com o caminhado do povo no deserto, né? Como é que tudo vai acontecer, quais são as primeiras coisas, as primeiras paradas, os significados dos primeiros acontecimentos aí na vida no deserto, uma nova experiência. Então que Deus abençoe para você, para mim, para todos nós, esse tempo de reflexões, que possamos crescer também em nossas crenças, convicções e práticas de fé, certo? Um bom tempo para você, uma boa semana, que Deus abençoe, a paz de Deus esteja no teu caminho e te guarde. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Fique em paz, Deus esteja contigo, até a próxima semana. Tchau, tchau.